Irmãos, eu quero convidar os professores Mackenzie para vir aqui à frente, o Fábio e o Bruno, para vir aqui à frente. Esses dois professores são professores lá da Universidade Presbiteriana Mackenzie, da Faculdade de Engenharia, e eles têm um projeto de parceria aqui com a nossa igreja, de oferecer cursos de treinamento na área de robótica e na área também de eletricidade, não é isso? Isso já estamos caminhando já no 3º ano? Nona edição. 4 anos e meio já desse trabalho. Estou com princípio de Alzheimer, né? Quem são os alunos que formaram? Vem aqui à frente. E diz... Certo. Vou convidar a igreja para ficar de pé e vamos orar por isso. Quero convidar o presbítero Eduardo, que é engenheiro também de TI, né? É isso, Eduardo, ou não? Pelo tamanho da cabeça, você vê que é um gênio. É um gênio. Presbítero Eduardo. Ora aqui, Eduardo, por nós, por esse trabalho. Ele não fica zangado, não, ele já está acostumado. Ele vai orar, agradecendo a Deus por esse trabalho muito bonito que é feito. Muita gente tem encontrado mercado de trabalho por causa do trabalho desses irmãos aqui. Querido Pai, nós nos alegramos nessa manhã por vermos, ó Deus, o Teu agir nessa igreja. Ó Deus, nós Te agradecemos porque este é um local que o Senhor tem usado para abençoar pessoas, para transformar vidas e para trazer conhecimento, ó Deus, muitas vezes conhecimento técnico, além do conhecimento bíblico, Pai. Te agradecemos por esses irmãos que têm dedicado suas vidas, seu tempo, ó Deus, sua atenção, têm empregado, ó Deus, todos os meios que o Senhor tem colocado à disposição deles para abençoar pessoas, para requalificar pessoas, ó Deus, e nós nos alegramos no Senhor por isso. Louvado seja o Senhor. Continue, ó Deus, fortalecendo esses irmãos aqui, ó Deus, protegendo, guardando suas famílias, para que eles continuem essa obra, ó Deus, aqui na Igreja de Pinheiros. Nós Te agradecemos, felizes e alegres, ó Deus, por sabermos que temos irmãos assim, aqui à disposição, ó Deus, empregando seu esforço para louvar ao Senhor. Nós Te agradecemos, tudo em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, está aberta já a nova? Já, vai abrir em abril. Abril, vai começar novas turmas de eletricista e programação com robótica, tá bom? Irmãos, vamos lá, abra a sua Bíblia no Salmo de número 31. Salmo 31, nós vamos ler o versículo 24. Salmo de número 31, versículo 24. Vamos bem forte recitar esse versículo. Vamos lá? Sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Amém. Esse Salmo 31 foi escrito por Davi. Dá uma virada na página e vê no título deste salmo que ele é chamado Lamentos e Louvor. Significa que a vida do crente, uma hora ele está chorando, outra hora ele está louvando. Às vezes ele entra no quarto para orar, começa chorando, daqui a pouco ele termina o quê? Louvando. Diz que a lágrima do crente é 10% de água e 90% de sentimentos. Estou poeta hoje, gostou ou não? Eu vi isso na internet. A Bíblia fala que Deus recolhe no odre dele cada lágrima que a gente o quê? Derrama.
E esse salmo é um salmo de encorajamento. E o tema da minha mensagem, baseada nesse versículo 24, eu quero tirar 4 lições nesse versículo. 4. E o tema da nossa mensagem é que Deus cura o coração enfraquecido do crente. Porque nós, muitas vezes, como crentes, ficamos com o nosso coração o quê? Enfraquecido. Ficamos ou não ficamos? Levanta a mão quem. Todo mundo. Todo mundo. E Davi termina esse texto dizendo: sede fortes, revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Primeiro, o texto nos fala de um problema, de uma doença, que se chama enfraquecimento do coração. Não é um enfraquecimento físico, é um enfraquecimento que? Interior. Interior. Às vezes você faz o check-up, está tudo bem, mas o seu coração está o quê? Enfraquecido. A palavra coração no hebraico, lebab, é um substantivo masculino que significa mente ou ser interior. Na linguagem hebraica, o coração é a sede do mundo interior. No coração, nós temos a mente. No coração, nós temos os sentimentos, as emoções. Ou seja, a palavra coração sintetiza toda a interioridade do nosso ser. Por isso que Deus diz assim: filho meu, dá-me o teu coração. E é tão interessante que o nosso coração, ele é a sede das emoções, a sede dos pensamentos. E muitas vezes o nosso coração, e aí a gente não sabe descrever o porquê nem as razões, ele entra num processo de abatimento. Abra a sua Bíblia, por favor, lá em Josué, capítulo 2, versículo 11. Vai aparecer aqui na tela, Josué, capítulo 2, versículo 11. Vamos ler juntos o que é que diz o texto? Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo por causa da vossa. Veja bem, desmaiou o que? O coração. O coração está vivo, mas o coração está inerte, está insensível. E é muito interessante, meus amados irmãos, porque Deus, Ele é quem faz esse diagnóstico do nosso coração. E se o Espírito Santo, que usou Davi para compor esse salmo, diz assim: sede forte e revigore-se o vosso coração, é porque aquele que criou o coração, que é Deus, aquele que conhece o nosso coração, sabe disso. Então, por exemplo, quando você vai estudar a Bíblia, principalmente no contexto dos Salmos, você vai descobrir algumas coisas sobre esse diagnóstico de Deus. A Bíblia fala que Deus sonda o coração, que Deus conhece o coração, que Deus examina o coração, que Deus compreende os pensamentos, que Deus avalia, que Deus influencia, que Deus abre, que Deus ilumina, que Deus fortalece, que Deus firma, e que Deus ele é capaz, inclusive, de criar um coração o quê? Novo. Ele substitui um coração de pedra por um coração o quê? De carne.
Esse é o nosso Deus. Então, quando Davi coloca isso, ele está falando de uma doença que está sendo diagnosticada por Deus, que de fato conhece o nosso coração. A gente pode estar bem por fora, mas por dentro, a gente está fraco, está enfraquecido. A Bíblia fala que nós podemos ter várias doenças espirituais do coração. Tem o coração carnal, tem o coração cego, tem um coração dividido, tem um coração endurecido, tem um coração falso, tem um coração enganoso, tem um coração incrédulo, tem um coração insensível, tem um coração de vocês teimoso, tem um coração perverso, tem um coração obscurecido, mas tem também os aspectos positivos. Tem um coração mole, tem um coração aberto, tem um coração amoroso. Mas aqui, especificamente, ele está falando de um coração que está enfraquecido, que está sem vigor, que está desanimado. Eu não sei como é que você está começando o ano de 2024. Porque os sermões de janeiro é tudo para botar você para cima. Porque você já recebeu IPVA, você já recebeu a lista da escola das crianças, você está com a conta do cartão de crédito, das despesas que você não devia ter feito, mas fez no Natal e no Ano Novo. Então você está precisando de ânimo. Seu coração muitas vezes está aqui, começando a enfraquecer. Então, o texto fala desse coração enfraquecido. Segundo lugar, o texto nos fala do doente. Veja, diz assim: sede forte e revigores, vós todos que esperais o quê? Não está falando de doença de descrente, não. Não está falando de doença de incrédulo, não. Está falando de doença de pessoa que espera o quê? No Senhor. Só que você sabe, esperar no Senhor é difícil, é ou não é? Esperar no Senhor. É interessante isso, porque nós, como crentes, que esperamos no Senhor, dependendo da demora, o coração enfraquece. Enfraquece ou não enfraquece? Isso acontece em muitas ocasiões na minha vida e na sua vida. Porque os que esperam no Senhor, que significa aqueles que creem no Senhor, aqueles que depositam a sua confiança no Senhor. Seria muito bom, irmãos, se a nossa fé em Deus, ela não passasse por crises, por dificuldades. Que a nossa fé fosse uma fé inabalável. Mas não é. Não é. Tem dia que você acorda pronto para ser queimado na fogueira, ser um mártir de Jesus Cristo. Chega à noite, você quer ser um agente secreto do reino. Você quer trabalhar escondido. Você não quer que ninguém saiba que você é o quê? É crente. Quando eu era jovem, às vezes eu tinha vergonha de carregar a Bíblia. Sabia disso, mas hoje os crentes modernos têm problema porque a Bíblia está no celular. Mas crente na minha época carregava a Bíblia. E só tinha Bíblia da capa preta. Hoje tem Bíblia com cara de leão, tem Bíblia colorida. Às vezes eu tinha vergonha. Porque eu não queria, eu era crente, mas não queria que ninguém o quê? Soubesse. Tem muito crente que está passando por crise espiritual e não quer que ninguém saiba.
Às vezes dentro de casa, marido e mulher. Às vezes dentro de casa, filho com pai. O filho está numa crise espiritual e ele não quer mostrar aquilo para ninguém. Mas Deus sabe. Veja bem, a Bíblia nos ensina que há muitas ocasiões que o nosso coração, ele enfraquece por conta do sofrimento, por conta da tentação, às vezes pelo trabalho que a gente tem na casa de Deus. Você diz, não aguento mais acordar cedo para vir tocar às 7 horas da manhã aqui. E aí o diabo diz assim, e ninguém reconhece, ninguém valoriza, músico. Aí você vai o quê? Enfraquecendo o coração. Quem já passou por crise de enfraquecimento do coração, levanta a mão aqui. Vontade de desistir, dá? Perguntaram para mim, pastor, o senhor já pensou em desistir do ministério? Toda segunda-feira. Tem que chegar aqui e começar tudo de novo. Virou o ano, 2 de janeiro eu estava aqui, Senhor, tudo de novo. Até os funcionários são os mesmos. Tá certo? A vida é uma rotina, uma mesmice. Não é assim, professor? E vocês de engenharia que não precisam estudar muito, porque a matemática não muda, os slides que vocês têm são de 20 anos atrás. Eu sei disso. Usa na licenciatura, usa no mestrado, doutorado ainda. O cara vai para o doutorado, vai aprender uma coisa nova. Os slides da licenciatura. Porque em matemática ninguém inventa. E aluno? Muda os artistas, mas o enredo é o mesmo. É assim ou não é? A vida é uma rotina. Mas, irmãos, terceira lição. Primeiro, uma doença. Qual é a doença? Enfraquecimento do coração. Segundo, os doentes. Vós todos que esperais o quê? Do Senhor. Terceiro, o texto, ele nos oferece um remédio. Diz assim, ele fortalecerá o seu coração. Diz assim, sede fortes, revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais o quê? Revigore-se aqui é um imperativo hebraico. Porque não sou eu que me revigoro. É uma ordem de Deus. É Deus que vai revigorar o nosso coração. Veja lá no Salmo 27, versículo 14. Diz no versículo 14, espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu. Espera, pois, pelo... Quando você lê fortifique-se o teu coração, você está pensando que é você que vai se fortificar. Então, é o Senhor que fortifica. Veja no capítulo 28, por favor, no versículo 7, 8 e 9. Juntos, vamos ler. Salmo 28, 7, 8 e 9. O que diz? O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele foi socorrido, por isso o meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio, o salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança, apacenta-o e exalta-o para sempre. Amém? Então,
É necessário, e aí você vai aprender. E a grande pergunta que eu faço, você faz, é como é que esse Deus fortalece o meu coração? Primeiro pela oração. O salmista Davi, lá no Salmo 51, verso 10, ele ora a Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renove dentro de mim um espírito o quê? Inabalável. Então, para que Deus revigore, para que Deus renove, para que Deus fortaleça o meu coração, eu preciso orar e pedir essa cura. Cura-me, Senhor, e serei curado. Segundo, você tem que crer nas promessas de Deus. Você tem que se apropriar das promessas de Deus. Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40, por favor. A partir do verso 28 até o versículo 31, vamos ler juntos o que diz a palavra de Deus. O que diz aí? Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu, bem forte, faz forte ao cansado, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se... Então, se você crê nessa promessa, e você ora em cima dessa promessa: Senhor, que essa verdade se aplique na minha vida. Que o Senhor que faz forte ao cansado, que o Senhor derrame essa força, que o Senhor me fortaleça, que o Senhor revigore o meu coração. Estão entendendo ou não? É você crer na promessa de Deus. É você se apropriar da verdade bíblica e trazer essa verdade para o seu interior. É você orar como salmista, orando para si mesmo, diante de Deus: por que estás abatido, a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera no Senhor, e eu ainda o louvarei. Espera, pois, pelo Senhor. Mas tem lá em Romanos... Abra sua Bíblia em Romanos 8, 26. Vou contar um segredo para você aqui, que você não sabe, mas você vai aprender agora. Para que o Espírito Santo nos foi dado? Primeiro, para dizer que nós somos de Deus. Nós somos selados, nós somos penhorados. Segundo, porque o Espírito Santo veio habitar dentro de nós, para nos santificar, formar o caráter de Cristo. Terceiro, porque o Espírito Santo nos dá poder para testemunhar. Quarto, porque o Espírito Santo nos dá também os dons, o quê? Espirituais. Mas a gente nunca se lembra desse detalhe, que um dos ministérios, uma das razões porque o Espírito Santo nos foi dado, e ele é uma pessoa, é que ele nos foi dado para nos assistir em nossa o quê? Fraqueza. Como é que Deus faz forte ao cansado? É quando o crente ora em cima da palavra de Deus, e o Espírito Santo que está dentro dele derrama essa força. É uma força que vem de dentro, o que? Para fora. É uma força interior que você recebe. Deus nos renova no homem interior. E é tão bonito isso. O que diz o versículo? Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa... Não diz em nossas fraquezas. Em nossa fraqueza está no singular, porque a nossa estrutura é fraca. Está falando da fraqueza mesmo, da nossa natureza, da nossa dependência de Deus.
As fraquezas são decorrentes dessa fraqueza estrutural que eu tenho, que você tem. Então, estruturalmente, diz o salmista no Salmo 33, Deus sabe que nós somos o quê? Pó. Pó. Preste atenção, irmãos. Todos os gigantes de Deus. Hudson Taylor diz isso. Todos os gigantes de Deus têm sido homens fracos, que fizeram grandes coisas por Deus, porque consideravam que Deus estava o quê? Com eles. Amém? Tudo posso naquele que... Você está passando por uma doença, lutando contra um câncer. Você faz essa oração: Senhor, tudo posso naquele que me... E Ele fortalece você interiormente. Ele assiste você na sua fraqueza. Aquela vontade, aquele desespero, aquele medo de morrer, aquela situação que você fica sozinho, que ninguém lhe entende, que você não pode explicar para ninguém, que você é crente, se você falar do que você está sentindo, virou herege, está blasfemando. Não, tem momentos que você passa ali. Por isso muitas vezes você vai orar e o Espírito Santo intercede por nós com gemidos, o quê? Inexprimíveis. Quem já sentiu problema no coração que não sabe explicar? Levanta a mão. A mulher perguntou para você, marido, isso acontece sempre com os maridos. Marido, o que é que você tem? Eu disse, não sei. O bicho é bruto mesmo, já é ignorante. O homem não sabe mesmo, mas tem hora que ele não sabe mesmo. Você está triste? Aí eu pergunto, por que você está triste? Não sei. Tem uns abatimentos que vêm sobre o nosso coração de crente. Só crente tem isso. Que a gente não sabe explicar, a gente não sabe de onde veio, quem foi que mandou. Às vezes a gente sabe que é o capeta, mas tem momentos que a gente passa na vida que o nosso coração está o quê? Enfraquecido. E você é líder da igreja, você é professor de escola dominical, você é presbítero, pastor. E às vezes você está passando por isso, tem que vir para a igreja, tem que pregar, tem que sorrir para todo mundo. E tem uns que dizem, pastor não falou comigo hoje. Ainda tem essa. Todos os crentes fazem aniversário. Aí falou, pastor Arival, não dá mais para fazer cartão para mandar para todo crente no dia do aniversário. Tem mais de 4.000 pessoas, como é que você vai fazer? Aí, o que eu faço? Grava um vídeo, pastor. Aí eu fiz o seguinte, troquei de camisa. Camisa branca por zoom. Gravei, parabéns, meu irmão, hoje é aniversário. Aí um irmão manda mensagem, pastor, recebi o seu vídeo. Sei que esse vídeo vai para todo mundo. Mas mesmo assim eu agradeço. Fiquei muito feliz. Dá vontade de matar um crente desse ou não? Não é um desgramado? Só as crianças que reconhecem. Por isso que na próxima eleição para pastor, o departamento infantil vai votar, porque as crianças votam em mim. Os adultos não. A gente faz um esforço, não é? Você já notou que você... Aí eu não dá vontade de gravar nada. Eu falei de aniversário de crente. Mas para terminar, a quarta lição, irmãos. Qual é a primeira lição? Tem uma doença. Qual é a doença? Enfraquecimento do coração. Segundo, tem os doentes. Vós todos que esperais no Senhor. Terceiro, o texto nos dá um remédio. Ele fortalecerá o teu coração. Quarto, o texto nos ordena e exige de nós uma atitude.
esforçai-vos, ser forte. A palavra razak no hebraico é um verbo que é usado para expressar a força de vários fenômenos, como fome, tempestade, a força de uma batalha, a força de uma guerra. Mas Deus quer, e Ele sabe, que eu também preciso me esforçar. Você precisa se esforçar um pouquinho também. Nesse negócio da gente fortalecer o coração, Ele fortalece, Ele nos dá todos os meios de graça para o fortalecimento, Ele entende a gente, Ele sabe tudo, mas Ele quer que nós sejamos fortes. Provérbio diz: se te mostras fraco no dia da angústia, você é um fraco. Ser forte aqui é um verbo que significa ser corajoso. Josué 1:9. Deus diz para Josué: ser forte e corajoso. Em outras palavras, saia da indolência, saia do desânimo, saia da vitimização. Gente, olha, se é uma doença que crente tem, é que ela é vítima de tudo. Acontece um problema na vida, eu já falei aqui, você tem duas opções: ou você se vitimiza, ou você se torna um aluno. Você entende que aquilo que está acontecendo com você não é porque Deus não ama você, não é porque Deus não quer o melhor para você, não. Deus permitiu que isso acontecesse para criar em você musculatura espiritual, para dar a você força, capacidade, porque o melhor está lá na frente. Ele está treinando você para o melhor. E se você não passar por isso que você está passando agora, que você não entende, lá na frente, você vai entender porque que Deus permitiu isso na sua vida. Eu podia contar 200 histórias sobre isso, irmãos, aqui. Eu já tive muito fracasso, já tive muito momento de desistir, vontade de desistir, mas eu não desisto não. Entendeu? Pode bater que eu aguento. Isso se chama resiliência. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 23. Vamos ficar de pé para a gente terminar? Deuteronômio 31, 23. O que diz aí? O que diz aí, gente? Vamos ler forte? Ordenou o Senhor Josué e disse: ser forte e corajoso, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que sobre juramento lhes prometi. Que coisa linda! E eu serei o quê? Contigo. Ser forte e eu serei contigo. Vamos orar? Quem precisa de oração para cura de coração fraco, levanta a mão. Misericórdia, Deus meu. O problema está sério. Mas a gente é honesto, não é? Jesus não perguntou para aquele homem que estava há 38 anos lá no tanque: queres ser curado? Eu quero, você não quer não? Eu quero ser curado. E Ele quer me curar. Ele quer restaurar seu coração, você entrar com 2024, coração novíssimo. Não é recalchutado não. É novo. Novo. Senhor Deus, olha para nós aqui, Senhor. Somos como igreja a menina dos teus olhos. Somos como aquele castiçal de ouro, aquele menorá de ouro. Somos a tua herança, o teu povo. E tu sabes, ó Deus, que nós que cremos no Senhor, passamos muitas vezes por enfraquecimento, por desânimo interior.
entramos assim numa espécie de burnout espiritual, desânimo, esgotamento. Mas que o Espírito Santo nos cure nessa manhã. Que o Senhor, que é especialista em coração quebrado, coração quebrantado, coração ferido, coração enfraquecido, que o Senhor nos cure nessa manhã. Que o remédio da graça, que o remédio do Espírito Santo, que o remédio celestial seja aplicado no nosso coração. Que um antibiótico espiritual venha sarar todas as nossas doenças, tirar do nosso coração tudo aquilo que é prejudicial, é nocivo, é destrutivo. Renova o nosso coração nesta manhã. Coloca de pé o teu povo. Tu és o Deus que faz forte ao cansado e renova as forças daquele que não tem nenhum vigor. Nós não sabemos o que vamos enfrentar, mas o Senhor conosco, a gente enfrenta tudo. Cura o teu povo, sara o teu povo nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.